Bom dia! Opa! Cumprimentar aqui a Rosana e a Valéria. Estou muito bem acompanhado aqui na mesa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Norma, presidente do Cinesp, toda a diretoria pelo convite. E, conforme eu discuti com a direção do sindicato, nós vamos trocar algumas ideias sobre o mundo que nós estamos vivendo e os seus impactos no dia a dia da nossa labuta cotidiana aqui em São Paulo. Para a gente entender esse debate de conjuntura, que é sempre importante para quem milita na atividade sindical, a primeira questão importante é que nós devemos compreender que o mundo está vivendo uma grande crise, principalmente a partir do ano de 2008, os países capitalistas do Ocidente, Estados Unidos e Europa, e aí também incluindo o Japão, estão vivendo uma crise econômica persistente. Essa crise é caracterizada pelo baixo crescimento econômico, aumento da desigualdade e do desemprego, uma hiperconcentração de riquezas e de capital, uma desindustrialização que está na base da perda de dinamismo dessas economias. Em função desta realidade, nós vemos que os grandes capitalistas do Ocidente procuram descarregar o peso da crise nas costas dos trabalhadores e dos povos e nos países da periferia. Então, é perseguição a imigrantes, uma série de medidas no sentido de salvar o lucro do grande capital e deixar que a maioria da população seja penalizada. Então, essa é uma marca importante, é um grande contexto que nós estamos vivendo. Paralelamente à crise econômica, nós estamos vivendo o que nós poderíamos denominar de movimentação das placas tectônicas sobre as quais se apoiam a ordem mundial. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um acordo de repactuação, que é chamado Acordo de Bretton Woods, que criou instituições multilaterais, como o Banco Mundial, Fundo Monetário, a regulação do comércio, a ONU, para arbitrar os conflitos entre os países para evitar a eclosão de uma nova guerra. E nesse quadro, no pós-guerra, nós vivemos durante um certo período a chamada Guerra Fria, a bipolaridade de um bloco liderado pelos Estados Unidos e outro bloco liderado pela antiga União Soviética. Isso durou até os anos 90. Depois dos anos 90, com a queda da União Soviética e de outros países do leste europeu, nós vivemos um período que nós denominamos de hegemonia unipolar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a liderar o mundo, a impor os seus desígnios para todos os países do mundo, seja pela via pacífica, entre aspas, seja pela força bruta. É guerra do Iraque, guerra no Afeganistão, derrubada de governos na Líbia. Então, era um mundo moldado de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Agora, hoje, nós estamos vivendo um terceiro período depois da Segunda Guerra Mundial, que é um período que os estudiosos denominam de multipolaridade. Os Estados Unidos estão perdendo a força econômica, perdendo a sua hegemonia,
é um declínio progressivo e continuado, e nós estamos vendo o ascenso de novos polos de poder, principalmente um polo liderado pela China, que tem um bloco econômico que o Brasil faz parte, que é o BRICS, além de outras situações de polarização no mundo. Então, os Estados Unidos, que eram o xerife do mundo, hoje se veem na contingência de ter que dividir a hegemonia mundial com outros polos de poder. Crise econômica e mudança na geopolítica mundial abriram o campo para o recrudescimento da extrema-direita. Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo um período parecido. Crise econômica, confusão no mundo, e eclodiu a Segunda Guerra Mundial. O que nós estamos vivendo hoje no mundo tem alguma semelhança, tem suas particularidades, tem as suas singularidades, mas nós estamos vivendo num mundo em ebulição, com crise econômica, com multipolaridade, crescimento da extrema-direita, e a China desponta hoje como o país líder do mundo em tecnologia, em desenvolvimento econômico, em bem-estar social. A China, nas últimas décadas, conseguiu tirar da pobreza 800 milhões de chineses. Então, é uma nova potência no mundo. É uma potência que está num crescimento acelerado, enquanto os Estados Unidos, Europa e Japão estão com a economia estagnada, a China tem um crescimento acelerado em todos os terrenos. Quem tiver oportunidade de estudar mais e melhor a China, vai ver que é um fenômeno mundial essa situação. Por isso que existe esse conflito. Os Estados Unidos, para usar uma linguagem popular, nenhum país entrega rapadura de graça. Os Estados Unidos não se conformam com essa situação, e o presidente dos Estados Unidos hoje, o Donald Trump, é o representante maior da extrema-direita, que tem adotado um conjunto de medidas na tentativa de reverter, ou pelo menos atuar, o declínio dos Estados Unidos. Nós temos o Trump nos Estados Unidos, na América Latina tem o Milei na Argentina, que é dessa corrente de extrema-direita. Na Europa, vários governos de extrema-direita foram eleitos, e mesmo onde não houve eleição de extrema-direita, os partidos de extrema-direita têm tido uma votação muito grande. Então, esse é o quadro de polarização política e de disputa política que existe no mundo. Alguém vai perguntar, tudo bem, mas o que o Brasil tem que ver com tudo isso? O Brasil tem que ver com tudo sobre isso. Tudo que acontece no mundo interfere no Brasil, e tudo que acontece no Brasil também interfere no mundo. O principal adversário estratégico, geopolítico dos Estados Unidos é a China. Então, a China está na alça de mira do establishment americano. E o que eles fazem para reeditar uma doutrina de um ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Monroe, que ele dizia que a América foi feita para os americanos. Como o Brasil participa do BRICS, e o Brasil está numa região que os americanos consideram o quintal dos Estados Unidos, o Trump vai colocar o Brasil no seu alvo. Por isso que o tarifaço de 50% nas mercadorias exportadas para o Brasil, a ingerência no Supremo Tribunal Federal, a tentativa de impedir o devido processo legal, que deve culminar com a prisão do Bolsonaro, tem sido obstaculizado pelo governo americano. Isso é uma ingerência muito forte. Por isso que a primeira questão importante para a gente fazer um nexo entre a conjuntura internacional e a nacional é que nós devemos erguer bem forte a bandeira da soberania nacional. O Brasil é dos brasileiros, tem a sua Constituição, as suas instituições, e nós não podemos admitir
a ingerência externa nos interesses nacionais. Por isso que houve manifestações, só para citar um exemplo, o próprio Cinesp teve uma participação bastante positiva no dia 1º de agosto, em frente ao consulado dos Estados Unidos, na Zona Sul, houve uma manifestação de protesto originalmente convocada pela União Nacional dos Estudantes, que depois teve apoio da Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, do Fórum das Centrais Sindicais. Eu estava lá presente e vi diversos dirigentes do Cinesp cumprindo um papel político importante de defender o Brasil para os brasileiros, de denunciar a ingerência dos Estados Unidos. Por isso que a gente vê o Brasil, 12% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos, mas para a China são 26%. O principal parceiro comercial do Brasil é a China. Os americanos querem melar o jogo. Eles querem acabar com o BRICS, não querem impedir que a China tenha parcerias comerciais com os países da América Latina, em particular com o Brasil, e os estrategistas do Trump já disseram que o objetivo principal deles é derrotar o Lula em 2026. Então, essa é uma questão chave e decisiva que nós estamos vivendo. E no plano interno do Brasil, nós também estamos refletindo essa grande polarização. As eleições presidenciais de 2022 foram bastante disputadas, acirradas. A vitória do Lula foi por uma margem estreita. O Lula nem tinha esquentado a cadeira de presidente. Em 8 de janeiro já houve uma tentativa de golpe, sem contar aquelas manifestações em frente aos quartéis, bloqueio de estrada, e estava tudo arquitetado para impedir que a vitória se consolidasse. Até um plano para matar o Lula, o Alckmin, o ministro do Supremo Tribunal Federal, estava na agenda dos golpistas, só para a gente dimensionar a gravidade e dramaticidade da situação que nós estamos vivendo. Mas o governo acabou se consolidando, os golpistas estão sendo julgados. Hoje o Bolsonaro está inelegível, com tornozeleira eletrônica, e certamente, pelo acúmulo de provas já conquistadas, acertadas no Supremo Tribunal Federal, ele vai acabar na prisão. Tanto o desespero deles é tamanho, que eles já não estão dizendo que não houve tentativa de golpe. Agora eles mudaram a palavra de ordem, e a palavra de ordem é a palavra de ordem de defesa da anistia. Quando a pessoa pede anistia, é porque reconhece que cometeu crime, mas que não quer ser condenado. Teve um ato aqui na Paulista, há 2 semanas, para mostrar que a extrema-direita continua viva. Eles conseguiram mobilizar uma quantidade razoável de pessoas, mas está perdendo apoio político. O penúltimo ato, tinham 5 governadores presentes aqui na Avenida Paulista. Nesse último não apareceu nenhum. Cada um arrumou uma desculpa, até o Tarcísio falou que estava doente, por isso que ele não podia ir para a manifestação, demonstrando que os golpistas da extrema-direita estão perdendo terreno. E a conjuntura política no país também sofreu uma mudança qualitativamente importante. Com a derrota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que era para taxar a turma do andar de cima e diminuir a situação do andar de baixo, teve votação, só houve 98% dos votos, demonstrando uma derrota acachapante do governo no Congresso Nacional. Depois veio o tarifaço do Trump. Diante dessa situação, houve uma mudança de qualidade na conjuntura do país, e é este momento que nós estamos vivendo agora. Hoje, a maioria da população está percebendo
que o Brasil tem uma certa disfuncionalidade. O Brasil é um país politicamente incompreensível, até para quem não mora aqui. Nas últimas 6 eleições presidenciais, o campo democrático foi vitorioso, ganhou as eleições. Ganhou a eleição nas últimas 5 eleições da sexta, só perdeu uma, porque o Lula estava preso e o Haddad ainda conseguiu ir para o segundo turno. No entanto, nós vivemos uma realidade onde você ganha a presidência da República, mas tem um Congresso majoritariamente conservador e refratário ao programa de reconstrução nacional. Um Congresso que hoje está com poderes bastante ampliados, com o advento das chamadas emendas parlamentares. Só para a gente ter uma ideia, o governo tem 100 bilhões de reais para investimentos durante o ano no orçamento, e a metade disso está na mão do Congresso Nacional. Então, os deputados têm um poder paralelo na gestão financeira do país. Esse é um problema. Segundo problema, o Brasil tem também 8 governadores de direita, governadores que têm grande peso político, começando aqui pelo nosso estado de São Paulo, que o governador Tarcísio de Freitas só foi eleito na esteira do bolsonarismo. Ele nem conhecia direito São Paulo, veio do Rio. Tem até uma gozação, uma repórter perguntou antes da eleição onde ele ia votar, ele não lembrava a escola que votava, porque o título dele foi feito às pressas. Então, essa base política, aqui em São Paulo, é o Castro, no Rio, Zema, em Minas Gerais, o Ratinho Júnior, no Paraná, o governador de Santa Catarina, o Caiado de Goiás. Então, tem o Congresso e tem os governadores dos estados mais importantes, que têm uma força política muito grande. Além disso, progressivamente, a elite financeira que manda e desmanda no país conseguiu montar uma série de medidas que acabam diminuindo o espaço de manobra, independentemente de qual presidente vai ser eleito. Nós temos, vou dar 2 exemplos. Um é o Banco Central Independente, que define a política monetária, que é uma política importante, que define a taxa de juros. O Banco Central, pela lei que vigora no país, é independente, ele tem autonomia, por isso que ele define taxas de juros estratosféricas. O Brasil hoje tem a 2ª maior taxa de juros do mundo, e essa taxa elevada funciona como freio para a economia nacional. Então, essa é uma distorção estrutural que nós temos no nosso país. A outra questão também, que é grave, nós não podemos subestimar, é o chamado tripé macroeconômico. Não sei se vocês já ouviram falar no famoso tripé macroeconômico, que são as amarras do neoliberalismo, que também acaba engessando a gestão presidencial. O que é o tripé macroeconômico? Tripé macroeconômico define metas de inflação. No Brasil, as metas de inflação são irrealistas. É meta de 3%. Inflação passou de 3%. Quando a gente lê o jornal, vê o noticiário da Globo, o que eles falam? O governo está perdendo o controle da inflação. Qual que é o remédio que eles receitam sempre quando a inflação sobe um pouquinho? É mais juros para segurar a inflação. Então, essa ladainha tem persistido durante muito tempo e é um problema também no país. A segunda questão, que é mais complexa, é o chamado câmbio flutuante, que é uma das pernas do tripé macroeconômico. Câmbio flutuante é que o valor da nossa moeda em relação ao dólar flutua de acordo com o sabor de mercado. Mas todos os países soberanos que têm autonomia, eles têm uma taxa de câmbio administrada.
é uma arma econômica importante para você desenvolver a sua economia, ter uma taxa de câmbio administrada. No Brasil, é a chamada taxa de câmbio flutuante. E o terceiro elemento do tripé econômico é a busca persistente do que os economistas chamam de superávit primário. O que é o superávit primário? O Brasil tem um orçamento que é aprovado todo ano e tem um dogma que diz, e muita gente às vezes cai na conversa fiada por engano, que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Então tem que ter um superávit, tem que ter equilíbrio das contas. Quando a gente ouve a Miriam Leitão falando, parece que ela é uma mulher ponderada, madura, fala, governo não pode gastar, esse governo é gastão, não pode mexer nos gastos. Mas qual tipo de gasto que eles dizem que não pode mexer? O gasto que eles dizem que não pode mexer é investimento em infraestrutura para alavancar a economia, é investimento na área social, educação, saúde, previdência, em outras áreas. Na taxa de juros, que morde boa parte da fatia do orçamento, isso é imexível. Ninguém pode tirar um centavo do pagamento da taxa de juros. Só para fazer uma comparação, em números arredondados, todo ano o Brasil paga em torno de R$1 trilhão de juros. Para onde vai esse R$1 trilhão? Vai para a elite financeira do país. É R$1 trilhão, todo ano vai do orçamento público, dos impostos que nós pagamos, tudo que o governo arrecada, vai para pagar a taxa de juros. Eles consideram que é uma cláusula pétrea, não pode mexer um centavo nesse R$1 trilhão. Agora, o Brasil gasta também R$1 trilhão na Seguridade Social. Quantas pessoas são beneficiadas com isso? Mais de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem com os recursos da Seguridade Social. Aposentados, pensionistas, o pessoal do benefício de prestação continuada. Então, quando eles falam que tem que ter equilíbrio nas contas, eles falam, tem que gastar menos. Quando a gente vai ver aposentado, a esmagadora maioria ganha um salário mínimo. Quem ganha acima de um salário mínimo já é uma merrequinha de nada. Benefício de prestação continuada, pensionista, também ganha o suficiente para não morrer de fome. Essa é a realidade dramática do nosso país. E o que eles propõem? Essa turma propõe, tem que diminuir o aumento do salário mínimo. Eles já criaram uma taxa, um teto. O salário mínimo no Brasil, que é reajustado de acordo com a inflação e o PIB de 2 anos anteriores. É uma política de valorização do salário mínimo, que é muito importante, porque o salário mínimo é o referencial para todos os salários e a remuneração também de aposentados e pensionistas. Eles criaram um teto, o salário mínimo não pode ter aumento real acima de 2,5%. É proibido ter aumento de salário mínimo acima de 2,5%. Mas como tragédia pouco é bobagem, eles estão fazendo uma campanha frenética, vocês devem já ter ouvido falar nisso, de desvincular o reajuste do salário mínimo do reajuste das aposentadorias e das pensões. Então, salário mínimo eles arrocham, tem que ser um salário mínimo pequenininho, segundo o DIEESE, o salário mínimo no Brasil, para atender às necessidades básicas de uma família, teria que ser em torno de R$7.000. Nosso salário mínimo é de R$1.500, e eles querem arrochar, e querem arrochar ainda mais as aposentadorias. A palavrinha bonitinha é desvincular os reajustes da aposentadoria do aumento do salário mínimo, ou seja, um arroxo redobrado. Então, essa é a grande disputa política que existe no orçamento. Vocês que são aqui
da Prefeitura de São Paulo, vocês estão pagando 14% de previdência, tem diferenças, mas segue a mesma lógica. Em vez de enfrentar outras despesas supérfluas, inócuas, que atendem interesses de grandes grupos econômicos, ele quer afetar o servidor, a aposentadoria. Então, essa é a mesma lógica. Por isso que, diante desse quadro, a gente perguntou o que fazer. O que fazer diante dessa realidade? A primeira questão, que um Congresso conservador, com emenda parlamentar de 50 bilhões, a tendência é que a maioria vai ser reeleita. Porque cada deputado tem 40 a 50 milhões de reais por ano para emenda. O cara vai com a malinha, chega no prefeito do interior, coitado, o orçamento é a merreca, aí ele faz uma emenda, até algumas coisas úteis para a cidade. Às vezes é para arrumar uma escola, um posto de saúde, asfaltar uma rua, fazer um centro esportivo e tal, mas o compromisso é de o cara descarregar o voto dele nas eleições. Então, existe um sistema no Brasil que favorece a manutenção da atual correlação de força no Congresso. A principal variável que nós temos para inverter a correlação de forças é a mobilização social. É o povo na rua, não apenas para lutar pelas demandas da sua categoria, fazer campanha salarial, no caso de vocês, brigar com a prefeitura por reajuste, por benefícios e coisa do tipo, isso é essencial, é a tarefa precípua do sindicato, mas nós precisamos também da mobilização política, consciente, unitária. Só o povo na rua é capaz de inverter a correlação de forças. E nesse último período, a coisa está melhorando, mas nós temos que reconhecer que a mobilização sindical, dos outros movimentos também, tem deixado a desejar. Durante anos, a turma do Bolsonaro lotava a Paulista, a gente fazia manifestação, era bem menor, né, Valéria? A gente sempre perdia. Teve uma manifestação aí que empatou com a do Bolsonaro, o pessoal já estava comemorando, falou, agora a coisa está melhorando. Mas essa última manifestação do Bolsonaro foi grande e nós não temos conseguido uma mobilização capaz de enfrentar essa realidade. Então, esse é um primeiro desafio. Quem atua no movimento sindical, como vocês aqui no Sinesp, movimento estudantil, movimento popular, movimento de mulheres, movimento antirracista, na Frente Brasil Popular, que é uma aliança de diversos movimentos com uma plataforma importante, tem a Frente Povo Sem Medo. Eu vi aqui na entrada, achei importante, está sendo realizada a coleta de votos do plebiscito contra a escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, pela isenção do pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, para taxar os famosos BBB, os banqueiros, bilionários e as bets. Essa turma do andar de cima não paga imposto, e o desgraçado do trabalhador, quando vai pegar o seu lerite, já vem descontado na fonte, não dá nem para chorar. Então, se a gente consegue aprovar um projeto que está em tramitação no Congresso, de isentar até R$5.000, tem estudos aí que isso vai beneficiar quase 90 milhões de pessoas, uns totalmente e outros parcialmente. Vai ser uma espécie de 14º salário, mas está difícil. Os caras invadiram o Congresso lá no dia, na reabertura dos trabalhos, não foi para tratar disso, foi para tratar de anistia. Então, essa é uma questão importante, é um desafio que nós que atuamos no movimento sindical temos que nos deparar. Nós temos que criticar o Congresso conservador, é difícil virar o jogo,
mas nós também temos que fazer a nossa parte, que a partir do local de trabalho, vocês que são representantes, têm que fazer um trabalho, porque hoje nós enfrentamos também uma guerra cultural. As Big Techs, todas elas sediadas nos Estados Unidos. Essas redes sociais, todo mundo aqui, eu tenho certeza, pelo menos uma vez entrou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, fez uma consulta no professor Google para resolver um problema. A gente faz isso todo santo dia. Só que tudo que a gente faz nas redes sociais é organizado e eles começam a entender e compreender o que cada pessoa pensa, o que ela gosta, o que ela não gosta, quais são as preferências. E mais do que isso, essas Big Techs, que são todas sediadas nos Estados Unidos, sabem tudo até da administração do país, a gestão governamental. Quando você pega Uber, durante um ano, eles sabem de onde você saiu, para onde você foi, durante o ano inteiro. Então, se o cara pulou a cerca, se alguém pegar o Uber, vai descobrir. Se o cara falou que ia trabalhar e não foi trabalhar, o Uber descobre. Então, a nossa vida, acabou a privacidade. E tudo isso, essas Big Techs, que hoje são as maiores empresas, eles acabam dominando a política no mundo. Para concluir, que eu tenho aqui 5 minutinhos, a Rosana aqui é brava, então eu vou ter que seguir as ordens dela. Nós temos 2 desafios importantes que eu queria aqui colocar. Além da luta pelo fortalecimento do sindicato, fortalecer o sindicato é uma tarefa estratégica, nós temos um grande desafio tático, imediato, que é derrotar a extrema-direita em 2026. Essa é a minha compreensão. Diante desse quadro, a reeleição do atual campo político que está dirigindo o país é uma questão essencial. Derrotar a extrema-direita, o bolsonarismo ou os planos B do bolsonarismo. Bolsonarismo que tem o Tarcísio aqui em São Paulo, o chefe de vocês, o prefeito Ricardo Nunes também, embora ele seja do MDB, e metade do MDB apoia o governo Lula, está no governo, mas o Ricardo Nunes é daquela banda do MDB bolsonarista. Nós temos que derrotar esse grupo extremado de direita para garantir democracia, para garantir melhor situação. Esse é um desafio tático imediato. Mas nós temos um gigantesco desafio estratégico. Nós não podemos nos limitar a mais do mesmo, reeleger o Lula e ficar esperando a banda passar. Nós temos que lutar por reformas estruturais no Brasil, romper com as amarras do neoliberalismo, enfrentar a dependência. Um país do tamanho do Brasil não pode ser um país da periferia. Nós temos que fazer mudanças profundas para engatar um novo ciclo de desenvolvimento econômico. O Brasil precisa se desenvolver. O Brasil de 1930 a 1980 foi o país que mais cresceu no mundo. Mas de 1980 para cá, nós já estamos praticamente quase meio século, a locomotiva chamada Brasil parou de crescer. Melhora um pouquinho quando tem governos progressistas, mas nós precisamos de um crescimento muito maior, muito mais forte. Isso precisa de mudanças estruturais na economia, na política, no Estado Nacional, acabar com a independência do Banco Central, acabar com o tripé macroeconômico, acabar com o domínio da elite financeira, a chamada Faria Lima, sobre os rumos econômicos do país e viver uma realidade com o Brasil, do tamanho que nós somos, um país de dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes, reúne todas as condições, o potencial de ser uma grande nação, próspera, com um povo feliz e com o enfrentamento das desigualdades sociais, das desigualdades regionais. Então, esses 2 grandes desafios. Um é mais tático, imediato, que é vencer as eleições. Agora, o mais difícil, o mais complexo,
esse desafio estratégico, estrutural, de mudanças profundas no nosso país, que eu tenho confiança e convicção que em algum momento, com nossa organização, com a nossa mobilização, com a conscientização da maioria da população, nós vamos alcançar. Então era isso, obrigado e vamos à luta!